Se eu contasse para vocês que em 1912 várias expedições científicas, nacionais e internacionais, se reuniram na pacata cidade mineira de Passa Quatro, na Serra da Mantiqueira, para provar a teoria da relatividade de Einstein, dentre outras observações científicas, vocês acreditariam? Pois podem acreditar. Em 10 de outubro daquele ano, um eclipse total do Sol daria mais um espetáculo da natureza em terras brasileiras, e a região da Mantiqueira era o local onde o fenômeno teria maior visibilidade. Devido à importância deste evento no contexto científico da época, 6 expedições estrangeiras e 3 brasileiras, organizadas por instituições científicas e amadoras, foram à região da Serra da Mantiqueira para observar o eclipse. Foi uma grande movimentação em Passa Quatro, mas choveu no dia e avacalhou toda a empreitada. Naquela época, observar os eclipses totais era a única forma de se estudar a coroa solar, e por isso a importância científica do fenômeno. Além disso, o rápido progresso do mais novo ramo da astronomia, a astrofísica, que tinha por objetivo o estudo e descoberta da composição dos astros, também trouxe relevância para o evento. Ou seja, da tentativa de se estudar e fotografar a coroa solar, passando pelos estudos da atmosfera terrestre, das observações magnéticas, até a primeira tentativa de confirmar a teoria da relatividade de Albert Einstein, os objetivos científicos das expedições em Passa Quatro variavam. Essa história foi narrada em um artigo escrito pelos historiadores Cristina Helena Barbosa, Arthur Cavalcante Damasceno e Natasha Augusta Barbosa, em 2012, quando se completou um século do eclipse de 1912. No artigo, os pesquisadores destacavam a cobertura jornalística do evento feito pela imprensa carioca. Os grandes veículos de comunicação enviaram correspondentes e iniciaram a cobertura ainda em setembro, quando as primeiras expedições começaram a desembarcar no Brasil. Até a presidência da República organizou uma expedição com o presidente da época, o Marechal Hermes da Fonseca, e alguns outros políticos. Jornais destacaram que o presidente era entusiasta da astronomia e foi a Passa Quatro para fazer suas observações científicas. Aqui é importante entender o contexto. No início do século XX, crescia em todo o mundo o advento tecnológico na era da modernidade. No Brasil, crescia entre o meio político a necessidade de inserir o Brasil nesse contexto, para não ficar muito atrás de outros países. E é por essa conjuntura ideológica que a grande imprensa brasileira deu esse destaque todo para o tal eclipse e toda a movimentação científica em torno dele. Gente, segundo relataram as notícias da época, Passa Quatro virou um furdunço de gente. Todos os hotéis, que acredito que eram pouquíssimos na época, foram ocupados por cientistas e curiosos do mundo inteiro que estavam lá para estudar o fenômeno. Não só em Passa Quatro, como em cidades próximas também. O auê era tanto que crescia no Rio de Janeiro também uma expectativa enorme do que poderia sair desses estudos e o fenômeno em si. A expedição presidencial desembarcou na estação de Passa Quatro no dia 8 de outubro e foi recebida com toda a pompa e circunstância, hino nacional e tudo mais. Depois, o presidente e toda a delegação foram recebidos por um fazendeiro da região com um almoço. Na fazenda, Hermes da Fonseca discursou por mais de hora, agradeceu o ex-governador de Minas Gerais, que não estava em mandato na época, e ainda agradeceu por Minas por ter ajudado a eleição dele. Muitos periódicos, inclusive, reservaram páginas para criticar e satirizar todo o empenho e exagero do governo federal e do Observatório Nacional com a atração. Mesmo que a justificativa fosse o interesse por astronomia do presidente, jornais afirmavam que, na verdade, Fonseca queria passar a imagem ao país de que era um presidente que investia em desenvolvimento, já que passava por crises no governo. Além disso, as publicações mais críticas também escancararam a diferença enorme que existia entre a capacidade técnica das expedições brasileiras e as internacionais, algumas muito mais avançadas. Mas todo esse bafafá e expectativa foram inúteis. No dia do eclipse, como disse no início, o tempo não ajudou, caiu um toró enorme e nada foi claramente observado ou fotografado. Maior fiasco. Apenas uma expedição chilena conseguiu alguns resultados. Eles foram publicados mais tarde. E aí, sabia dessa história? Gostaram?
Uma pena ter chovido, né? Mas é legal pensar que uma cidade pacata como Passa Quatro esteve no centro das atenções científicas mundiais naquele 10 de outubro de 1912, né? Semana que vem eu volto com mais histórias que vocês sabem, né? Não precisam, mas eu sei que vão gostar de saber. Tchau e bênção, camaradas!